Boca-Trapos! Olá a todos, deste lado, como sempre, Mónica Moreira, para mais um episódio do Boca de Trapos. Sejam bem-vindos. Hoje converso com Renato Paiva, especialista em educação e autor de vários livros nesta área, mas para começar, algumas sugestões de eventos culturais para o mês de fevereiro. Até dia 2 ainda podem ir à Kino, mostra de cinema de expressão alemã, com produções da Alemanha, Áustria, Suíça e Luxemburgo. Esta é a 19ª edição da mostra e acontece no Cinema São Jorge, em Lisboa. Os bilhetes custam 4€, mas há também bilhetes com descontos para menores de 25 anos, por exemplo. Podem adquiri-los no São Jorge ou através da Ticketline. Até dia 8 de fevereiro podem assistir ao novo espetáculo de comédia da dupla Tochas e Telmo, na Boutique da Cultura em Lisboa, com autoria e interpretação de Telmo Ramalho e Pedro Tochas. O espetáculo chama-se Temos Alguma Coisa. Mais info em boutiquedacultura.org. Dia 12 de fevereiro, Pedro Abrunhosa e Comitê Caviar, juntamente com a Orquestra Clássica do Sul, atuam no Teatro das Figuras em Faro. Os bilhetes custam 25€. Para mais informações podem consultar o site do Teatro das Figuras. Conversa com o especialista em educação, Renato Paiva, já a seguir. Olá Renato, bem-vindo ao Boca Trapos. Olá Mónica, obrigado pelo convite. Não tens sequer, olha, muito bom ano, antes de mais. Estamos aqui ainda já no final de janeiro, mas ainda se pode dizer bom ano, não é? Eu acho que devemos dizer bom ano, porque depois dos dois últimos tão atípicos, precisamos desta positividade do bom, não é? Mais do que aquilo que é um proforma de, na altura de passagem de ano, darmos o bom ano e o feliz ano a toda a gente, depois mantermos isto pelo resto do tempo que ele vai durar. E mesmo estando no final de janeiro, eu acho que essa perspectiva positiva do bom ano, um ano mais significativo, menos condicionado, acho que vai ser muito gratificante para as pessoas. Exatamente, e na tua área, a área da educação, seria muito importante que houvesse grandes melhorias, não é? Eu queria falar contigo antes de mais sobre o início, fazemos aqui um percurso, não é, na tua vida profissional, mas antes de mais, Renato, tu como aluno, no teu percurso como estudante, já na altura percebias que havia esta falta de formas de ajudar os alunos a estudar? Foi por aí que tudo começou? Não. Foi curioso porque eu relativamente cedo encontrei a minha forma de estudar, e era muito atípica de todos os outros colegas que eu tinha. Portanto, eu era aquela ave rara que eu jogava hóquei em patins, portanto treinava muito ao final do dia e portanto tinha 3, 4 treinos por semana e depois tinha jogos ao fim de semana e tinha uma competição de facto muito acérrima. E isto aconteceu durante praticamente toda a minha formação. Portanto, eu comecei a jogar hóquei em patins com 7 anos e finalizei depois quando estava na faculdade, quando já se tornava mais difícil compatibilizar todas as coisas com a seriedade que eu queria. Ainda foi um bom percurso então, muitos anos. Sim. Foi um percurso longo e sobretudo a tradição do hóquei em patins no Norte, onde eu sou, Sim. é muito forte e há muitas equipas e havia muita competição e nós tínhamos muitos jogos. Eu tinha que me organizar muito para conseguir não boicotar, obviamente, aquilo que era o compromisso com a escola. E como tinha treinos e ficava muito cansado aos finais de dia, às vezes noite, tinha que me organizar de uma maneira muito diferente dos meus colegas. E então, para mim, funcionava muito bem eu levantar-me de madrugada, portanto, chegava a casa depois do treino, descansava, portanto, jantava, dormia e levantava-me por volta das 5 e pouco da madrugada e aquele período entre as 5h30 e as 7h30, 8, que eu depois tinha que me apressar, porque maioritariamente era das turmas da manhã e começava logo às 8h30, Sim. era o período premium na altura, repara, estamos a falar há 20 e tal anos atrás e, portanto, não havia propriamente umas caixinhas mágicas como nós temos hoje em que vemos o que queremos quando queremos na televisão. Exatamente, portanto, na altura dava ou tu gravavas para depois ver a posteriori ou então não. E essa altura não havia também redes sociais e, portanto, era uma altura muito silenciosa e eu preciso desse silêncio para me concentrar. Durante o dia era muito mais complicado porque tinha amigos a telefonar-me, tinha interpelações, tinha programas interessantes às vezes a dar na televisão e então naquele período onde eu me sentia também mais fresco depois de já ter descansado e dormido um bocado, conseguia que a minha capacidade de produção fosse significativamente superior, enquanto que os meus colegas diziam, não, a essa altura os meus neurónios ainda não acordaram, eu prefiro ficar noite dentro a estudar. E eu dizia, não, nessa altura eu estou morto, quer dizer, não consigo render nessa altura. E foi um bocadinho
essa percepção de que nós somos diferentes, temos perfis também fisiológicos diferentes e, portanto, também podemos desenvolver estratégias diferentes. Mas não foi nessa altura, de facto. Sim, Foi muito muito mais tarde posterior. então. Foi muito mais tarde, sim, Ok, sim, porque eu sei que tu acabas por estudar o curso de professores de ensino básico, não é? sim, E mais sim, tarde multimédia na educação, que acabou por sim. ser também importante, depois com o passar do tempo, mas então como aluno até chegares à universidade tiveste sempre essa tua estratégia, não é? Mas qual que foi a altura em que tu pensaste, ok, há outras pessoas a precisar de ajuda, eu quero dedicar-me a isto? Olha, primeiro a questão do estudo vem posterior, ou seja, Uhum, eu comecei, a área da educação sempre foi um interesse meu e por isso eu também fui licenciar na área do ensino e colocar um bocadinho a sustentação e a estrutura de formação mais forte, obviamente, nessa área. E depois, enquanto estudava, surgiu a oportunidade de eu fazer alguns acompanhamentos de meninos. uhum, Um, e comecei a acompanhar uma menina que tinha dificuldades de aprendizagem, portanto tinha dislexia, e essa menina era acompanhada numa clínica em termos terapêuticos também, e eu fazia parte pedagógica, e sim, eles sentiram uma evolução muito significativa e começaram a contactar-me para me encaminhar casos que também tinham a necessitar do meu apoio na altura mais pedagógico, mais terapêutico-pedagógico, uhum, e começou assim o bichinho daquilo que era, olha, isto também pode ser interessante, de ajudar meninos com dificuldade de aprendizagem, que era uma área relativamente recente e sobretudo muito pouco explorada na minha formação de licenciatura. E assim nasceu este bichinho por ajudar os alunos com maiores dificuldades. uhum, Logo a seguir a ter acabado o meu curso foi curioso porque o meu primeiro trabalho como salariado de alguma forma foi precisamente a dar formação de professores quando eu tinha acabado a minha sim, licenciatura de professor muito recentemente e uhum, logo após, uns meses após, essa mesma clínica que me encaminhava aos meninos mudou de instalações, tinha umas instalações maiores e desafiou-me para estar presencialmente com eles também e integrar a equipa, que era uma clínica que se chamava o Espaço para a Saúde da Criança e Adolescente. sim, E foi muito interessante porque comecei a conhecer uma perspectiva diferente daquilo que poderia fazer também com a minha formação de base. A esmagadora maioria, praticamente a totalidade dos professores o que fazem é ir dar aulas e, portanto, e continuar numa via muito típica e muito tradicional. E eu uhum, comecei, lá está, a dar formação de professores, que é uma coisa estranha para quem é licenciado naquele ano como professor. Foi um processo de candidatura curioso e longo. Eu licenciei-me na Escola Superior de Educação de Setúbal sim, e 2 meses depois estava a começar um processo de seleção para formador de professores na Escola Superior de Educação de Lisboa. Éramos uns 500 e uhum, tal candidatos e dos 3 que entraram eu fui um deles e foi fantástico. E sim, comecei o meu percurso de uma forma muito alternativa em comparação com todos os meus colegas uhum. que E muito concorriam e rápida, uns não é? ficaram Também, sim, e muito rápido, é verdade. Em que uns ficaram colocados em matemática, outros em ciências, outros no primeiro ciclo, uns próximo, outros longe, e portanto foi assim muito diferente todo logo o início. E depois, quando estava a dar formação de professores e surgiu este convite, comecei a ingressar um bocadinho nesta perspectiva dos meninos com dificuldades de aprendizagem, a integrar as equipas multidisciplinares de apoio, de ter uma perspectiva muito mais terapêutica e muito mais abrangente daquela que eu tinha tido naquilo que é a minha formação inicial de professor, e uhum, fui investindo na minha formação em paralelo nessa situação. E depois surge, no ano seguinte, o desafio não, a ideia de criar a minha empresa, que é a Clínica de Educação, como sim, especialistas em aprendizagem que tinham um grupo de valências e de clínicos numa uhum, equipa que tivesse um olhar sobre a aprendizagem um pouco mais significativo. Até porque a claro, clínica, como te dizia há pouco, tinha uma vertente muito médica, não é? Portanto, uhum, eu coordenava muito pouco trabalho com a malta da ortótica, não é? E das ortopedias e por aí fora, mas colaborava muito com os pediatras de desenvolvimento, com os terapeutas da fala, uhum, os psicólogos clínicos educacionais e afins, os da pedopsiquiatria, e fez-me sentido montar este sim, conceito, que era ok, uma clínica especializada na aprendizagem, não apenas uhum, nas dificuldades, mas na aprendizagem em si. E claro, então, depois sim, foi um associar aquilo que era a minha formação pedagógica daquilo que é ser professor para voltar, ok, então como é que nós podemos também fazer diferente naquilo que é o apoio ao estudo e a otimização dos processos de estudo, não apenas numa vertente de explicação, de mais do uhum, mesmo e de voltar alguém a explicar, mas de como é que eu aprendo melhor e como é que isto se enquadra naquilo que é o meu perfil de aprendizagem. E aí sim, surgiu toda esta questão mais do uhum. estudo. Exatamente. Então, mas neste caso, a tua ideia inicial era ser professor e acabaste por nunca lecionar com este percurso. Eu digo, e aconteceu, eu fui professor por um dia. E quando digo fui professor por um dia, porque foi mesmo por um dia.
Ou seja, eu já trabalhava, já estava com a minha clínica, estava a trabalhar nessa clínica e continuava a dar formação de professores e recebo um telefonema de uma escola, da escola B1 da Trafaria, que me diz, olha, eu não sei se sabe, mas você foi colocado. E eu já nem me tinha lembrado de ter concorrido, confesso. E olha, independentemente se você vem ou aceita ou não aceita, tem que cá vir para ver. Eles telefonaram-me a uma quarta-feira, na quinta-feira eu fui lá e percebi que o horário que necessitavam era complementar ou conciliável com aquilo que eu estava a Uhum, fazer, sim. e então aceitei. E apresentei-me ao serviço sexta-feira de manhã, uma turma de primeiro ano na Trafaria. E a experiência foi tão significativa que eu acabei amanhã, dirigi-me à secretaria e disse: olha, não é para mim, eu já tenho outras coisas, Sim. vou optar por não ficar. E os senhores cotados muito, muito aflitos porque estavam com a preocupação de, então, mas assim você não vai conseguir receber este dia. E Pois. algo que eu hoje legitimamente posso dizer, eu dei aulas, autenticamente, Deste porque aulas foram durante mesmo um borla. dia. Ok, do Dei outro aulas lado, durante um dia, dei aulas durante um dia. sim, do outro lado, a turma deve ter Sim. ficado admirada porque no dia seguinte apareceu outra pessoa, não é? Entretanto, depois era curioso porque eu já tinha lá estado como formador de professores e, portanto, aquela Uhum, escola eu conhecia o grupo de docentes e tudo mais, e depois voltei à escola também novamente como formador de professores. E os colegas perceberam perfeitamente, porque eu tinha já um percurso paralelo no acompanhamento, na formação de professores, tinha já o primeiro livro editado. E, portanto, eles perceberam claramente que, ok, isto era interessante se fosse uma questão complementar, mas não desta maneira. claro. E, de facto, assim, gosto muito mais, apesar de ter sido a formação inicial para miúdos mais pequenos, e sou professor de primeiro ciclo e de segundo ciclo, Uhum, mas a minha paixão é muito mais dos jovens adultos e adultos. Sinto uhum, muito sim. mais identificado e muito mais realizado quando faço formação de professores, formação parental, formação de adultos, quando sou convidado também muitas das vezes para dar algumas aulas na faculdade, e isso Uhum, sim realiza-me mais, porque não sei se é a profundidade de análise que eles também têm, para, num sentido mais generalista, e conseguimos discutir sim. muito mais forte, mas depois também tem todo o encanto de trabalhar numa perspectiva mais pessoal e mais direta com os miúdos com dificuldades de aprendizagem, que esses sim são Uhum, todos muito mais pequeninos, não é? E esta realização, não de uma perspectiva de massas de miúdos mais pequeninos, mas numa perspectiva mais individual, aí uhum, sim traz o que melhor eu sinto que consigo é tocar na sim. vida dos miúdos, é fazer alguma diferença e que eles sintam como útil aquilo que é o trabalho menos prazeroso que muitas das vezes eles fazem comigo, porque Uhum, temos que fazer coisas que eles não gostam, que são chatas, onde têm sim. dificuldades, mas depois futuramente é muito curioso porque tenho um agradecimento tão genuíno e tão de coração aberto que, que é tão significativo receber depois contactos de alunos que tu já acompanhaste há muito tempo e que ainda se lembram e que ainda se recordam de episódios e que trazem com carinho e que querem vir tomar um café contigo e pôr a conversa em dia de contar novidades, Sim, que é prazeroso. Portanto, não é claro, apenas é uma questão sempre giro, não financeira, é é? toda uma questão emocional Uhum. deste amparo que nos traz sentido de vida. Exatamente. E ao longo do teu percurso como estudante, e tu estudaste durante os anos 80 e 90, não é? Até agora, qual é que tu achas que são as maiores dificuldades que os miúdos têm para estudar nos dias de hoje? Os fatores distratores. Uhum. Sinto que, para além de termos uns currículos demasiado grandes, os miúdos estão muito sobrecarregados com muita coisa, temos depois todo um universo de coisas imediatas a poder acontecer na ponta dos dedos. Sim. O E isso telemóvel na mão a toda a é, hora, é isso? sim, o telemóvel ou o comando na mão a toda a hora Uhum. permite com que não só eu siga apenas a minha vontade e quero vejo, não quero não vejo, e passamos imediatamente para outra coisa que me dê prazer e estamos sempre a tentar saciar prazer do que vejo, saciar prazer Uhum. daquilo que comunico. Isso não gosto muito, mudo imediatamente e a vida não é assim. Ou seja, e esta capacidade de resiliência, de saber esperar, de trabalhar em perspectivas de coisas de médio e longo prazo, sinto que há efetivamente uma grande diferença nestas gerações. E sobretudo Uhum. depois, há muita coisa que os miúdos conseguem fazer de diferente, que nem precisam de sair de casa. Ou seja, enquanto que nós, se quiséssemos estar com os amigos, a maioria das vezes, ou tínhamos telefone para falar apenas com um só, ao Exato. mesmo tempo, ou então, eventualmente, tínhamos que nos reunir. E nesta perspectiva, hoje, os miúdos possam estar
aparentemente a estudar, em frente aos livros e a falar com Uhum. mil e uma pessoas ao mesmo tempo, a ver não sei quantas coisas na internet e a produzir vídeos de TikToks e afins. E isso desvirtua um bocadinho aquela necessidade de capacidade de abstração e de concentração que o estudo exige. Uhum. E isso tem sido mais difícil desta geração conseguir ter uma perspectiva de foco, de concentração, de tranquilidade, e não irmos apenas pelo facilitismo do que me apetece. E Exato. essa é uma característica tramada, sobretudo para os jovens adolescentes agora, Uhum. de se sentirem muitas vezes contrariados entre aquilo que tem de ser e aquilo que apetece. Exatamente. Quase como esta dicotomia entre o princípio da razão e o princípio do prazer, Uhum. de muitas vezes estarmos apenas a privilegiar o princípio do prazer. Exatamente. E tu falaste em carga letiva, que é bastante em determinadas fases, não é, da vida de um estudante, mas parece-me a mim, e estou de fora do sistema atualmente, mas vou ouvindo dizer que cada vez há mais atividades extracurriculares e que os pais gostam de ter o dia dos filhos bastante preenchido. Achas que isso é benéfico? Não, nós cada vez mais necessitamos de tempo de ócio, de tempo de Uhum. reflexão, de tempo de também conseguirmos não sentir que estamos sempre a correr atrás do comboio, e que podemos parar e ver o comboio passar. E o que muitas das vezes aquilo tem esta dicotomia que há pais que nos dizem é benéfico para os miúdos estarem ocupados e envolverem-se nesta aprendizagem precoce, porque são esponjas de conhecimentos e quanto mais cedo conseguirem perceber a realidade dura de tanta coisa que acontece ao mesmo tempo e todas as coisas que eles têm que saber. E depois temos a percepção de que, mais do que a utilidade da aprendizagem para os miúdos, é a utilidade que também estes tempos ocupados permitem para que os pais possam trabalhar de uma forma tranquila. Uhum. E há miúdos que têm muitas atividades, não porque gostem daquilo que estão a fazer, mas porque dá jeito aos pais. Ou por eles ficarem no hotel até um bocadinho mais Exato. tarde, ou então eventualmente terem o futebol que é mesmo ao lado do hipermercado e então eu posso aproveitar enquanto ele treina e vou às compras, percebes? E isso nem sempre é... as atividades nem sempre são uma escolha genuína dos miúdos, mas muitas vezes são condicionadas pelos pais. E aí, obviamente, não só a produtividade dos miúdos também diminui, como depois começamos a ter miúdos mais cansados, mais sobrecarregados, Uhum. com necessidades de olhar para um desenvolvimento que não se quer à pressa. Exatamente, e nem todos eles terão a capacidade que tu tinhas na tua altura, sendo um atleta e também um estudante, de saber qual é que é o melhor período para estudar ou de ter esse discernimento, não é? Precisam sempre dessa ajuda, como dizias há pouco. Assim, eu acho que essa ajuda também não é que seja obrigatoriamente necessária, porque, tal como eu, muitos outros Uhum. foram identificando as estratégias que para eles funcionavam bem, não é? Sim, mas se os Agora, pais quando nós não temos a possibilidade. sim. Sim, eu dizia até era. Eu tive a possibilidade de ter tempo para ir experimentando, para ir aprendendo Uhum. com os erros, para ver que há coisas que corriam bem, outras coisas que corriam menos bem. E os miúdos, quando estão tão sobrecarregados, não têm esse tempo de experimentação e de reflexão. E, portanto, são muitas vezes empurrados para fazerem, sem terem um espírito crítico sobre, mas de facto assim resulta para mim, e se eu fizer de outra maneira? E muitas das vezes são Uhum. porque não sabem que existem outras maneiras de fazer e que possam ser mais adequadas. Eu com os miúdos costumo dar muito este exemplo, que é, ok, olha, tu consegues correr. E eles dizem, sim, consigo correr. E tu conseguirias correr, imagina, 300 metros. Sim, consigo correr 300 metros. E tu, se correres com sapatilhas ou ténis, corres de uma maneira, mas se correres com os sapatos de salto alto, corres de outra. Ou se correres de galochas, também corres de outra. E tu chegas lá e consegues correr. Só que com galochas ou saltos altos custa a brava. Aham. E é muito mais incómodo e, portanto, é isto que muitas vezes acontece com os miúdos, que é, eles trabalham muito, chegam lá, mas chegam com um esforço muito maior, com um sacrifício muito maior, com privações de muita ordem, que lhes ocupa mais tempo. Às vezes os resultados também não são tão eficientes e tão eficazes, Exato. porque não estão a fazer um trabalho adequado àquilo que são eles, Uhum. e as estratégias que funcionam melhor para eles. E é isto que eu tenho feito nos últimos tempos, é Uhum. desbravar caminho neste, não é numa descoberta dos perfis, obviamente, mas sobretudo em que os pais tenham a percepção de que saber estudar não é algo que vem inato, portanto nós temos que aprender, tal como aprendemos a falar, e é algo que se melhora e que nós podemos, efetivamente, ter um desempenho melhorado, mais eficiente, quando percebermos que há estratégias diferentes. E isto, às vezes, os pais têm a consciência e procuram-nos, há outros que procuram outras coisas e quando nos ouvem, e não sou eu o único Uhum. nesta luta de alguma forma de divulgação na importância do que é o saber estudar,
que depois nos faz sentir tipo, pois é, se calhar eu nunca tinha pensado sobre essa maneira. E Uhum. temos a necessidade de desmontar concepções que os pais tinham, daquilo que foi também a sua experiência enquanto alunos, desde há muitas décadas atrás, que ainda tem vestígios de um sistema muito arcaico, de um sistema muito baseado na memorização, que não funciona tão bem e, sobretudo, porque também temos uma geração diferente, com outros interesses, com outros recursos disponíveis, com outros focos de distração e de interesses também, Uhum. sobretudo, mantermos um registro que existia há 30 ou 40 anos atrás nesta geração é difícil, não é? Exato. Não, parece que não funciona. Eu, se pegar no meu Uhum. primeiro telefone ou no meu primeiro telemóvel, ele permite-me fazer chamadas, mas não é adequado para aquilo que eventualmente esta necessidade social hoje tenha. Claro. E portanto parece que um desfazamento. Ele funciona na mesma para aquilo que foi feito, tal como as estratégias que os pais trazem muitas das vezes para os miúdos, também tem isto, que é, funcionava no tempo deles. Uhum. Claro. Tem Temos que que se nos adaptar, não atualizar é? e nos adequar. Sim, sim. Exatamente. Que reações é que tiveste quando lançaste em 2012 o livro Ensina o teu filho a estudar? Isto mais por parte de pais e outros profissionais também da área da educação. O curioso foi esse, foi o livro que foi mais significativo Uhum. e que mais reação trouxe, obviamente. Para além depois da estupefacção daquilo que foi o Abalar com o Queridos Pais Odeio-vos já um bocadinho mais tarde, esse Sim. foi o livro mais impactante e que ainda hoje é um livro que ainda continua a vender e que me traz muita procura Uhum. naquilo que também são as associações de pais a levar-me diretamente às escolas para falar sobre isto. Porque como é que eu ensino o meu filho a estudar? Que postura devo eu ter? Se apoio, se não apoio, se ajudo, se não ajudo? Até quando, como é que fazemos esta transição quase como de um desmame, de eu conseguir sair de cena de uma forma tranquila sem que o meu filho sinta que lhe estou a tirar o tapete e portanto ainda continua muito atual esse livro sobretudo não só no conteúdo mas no tema, ainda continua e há de perdurar enquanto a escola não conseguir conceber no currículo questões da cidadania que, Uhum. que extravasam as competências apenas curriculares de matéria, mas sim de competências que nós devemos enraizar porque aquilo que são as atitudes de responsabilidade, de compromisso, de organização, de seriedade para com a escola, se vão depois manter quando nós formos adultos. E, portanto, se os alunos estudam nas vésperas e fazem trabalhos nas vésperas de uma forma atabalhoada só para despachar, quando forem Uhum. profissionais também vão replicar esses modelos de perfil como pessoas. Vão continuar a fazer relatórios para entregar ao chefe em cima da hora, a não ser que tenham uma Sim. experiência de vida muito traumática. São hábitos que se vão enraizando enquanto mais novos, ou seja, enquanto estudantes, que depois se replicam e não são benéficos. E, portanto, precisamos de uma escola que nos ajude a saber pensar, nos ajude a saber Uhum. refletir, a integrar bem aquilo que são as evoluções que cada vez são mais imediatas e mais rápidas em termos sociais. E, portanto, hum, os miúdos precisam desta competência de refletir e de saber associar. Ok, o que é que eu preciso, o que é que eu não preciso, o que é que eu posso fazer, o que é que não posso fazer, o que é adequado para mim, o que é que não é adequado para mim, e sentirem que têm uma voz ativa naquilo que é o seu percurso, naquilo que é a sua vontade e não apenas no caminho da corrente por onde vão num Uhum. sistema que começa e cada vez se antevê mais longo. E Exato. isso, obviamente, que faz muita diferença. E esse livro Uhum. foi uma lufada de ar fresco. Senti muito e as pessoas ainda me continuam a procurar muito por ele, porque lhes dá uma ferramenta de estrutura, de percepção de nunca tinha pensado desta maneira, fazia isto e agora consigo perceber porque é que não devo continuar a fazê-lo ou porque é que eventualmente não é adequado manter esta postura durante muito tempo, que riscos é que advêm se eu assim continuar a fazer. E isto trouxe muitas respostas aos pais e foi um bocadinho isso, que era Uhum. é esse bichinho que os escritores têm, não é? E eu não me considero um escritor, apesar de escrever vários livros e ainda continuar a escrever, mas Sim. é conseguirmos alargar aquilo que é a nossa capacidade de ajudar os outros sem que os outros estejam presentes connosco. Uhum. Ou seja, que é passar a mensagem de uma forma que seja simples e intuitiva, do melhor que nós conseguirmos, obviamente, para quem está a escrever, em Claro. que quem nos leia, seja agora, daqui a 5 anos ou eventualmente a 10 mil quilómetros de distância,
consiga, ok, beber um bocadinho daquilo que possa ser a nossa ajuda, o nosso conhecimento e a nossa experiência. Uhum. E isso ainda perdura. E tu aqui com o ensino ao teu filho a estudar, achas que chamaste à responsabilidade daqueles pais que acham que tem que acontecer tudo na escola, que chegando a casa eles já não têm que se preocupar com nada que tenha a ver com o estudo dos filhos? Depende muito de caso para caso, Mónica, porque Uhum. hum, há pais que necessitam de se envolver, há pais Sim. que não necessitam de se envolver, há pais que querem envolver-se e não devem, há pais que querem envolver-se e devem, há Há pais de que não tudo, não se é? querem envolver exatamente, há de todo. E portanto generalizar é sempre um bocadinho difícil. Uhum. Mas de facto houve alguns pais que me chegaram, obviamente, que deixaram a coisa andar, e a coisa até corria bem. E depois, quando começaram a aparecer os primeiros sinais de que alguma coisa não estava tão bem, foram envolvendo-se, e depois, quando perceberam que efetivamente a coisa não um, soava a tranquilidade, e isso normalmente acontece aí por volta do terceiro ciclo, portanto, sétimo, oitavo ano, Sim, em que possam os miúdos precisar de mais ajuda e sentem que ou não têm ferramentas ou eventualmente não têm uma relação estabelecida, tranquila, com bons hábitos, para que os pais os apoiem de uma forma saudável. E isso interfere muito naquilo que é o apaziguamento da relação mãe-filho e pai-filho. Ou seja, uhum, quando as mães, sobretudo, e as famílias me procuram, e ainda continuam a procurar muito nesse sentido, mais do que uma ajuda para os filhos, é uma ajuda para eles, porque eles sentem algum desespero, porque o mal-estar ou as questões relacionadas com a escola dos filhos interfere muito naquilo que é a dinâmica familiar da relação mãe-filho e pai-filho, que ficou exatamente. muitas das vezes condicionada a um pai estudante e uma mãe estudante, e parece que não usufruímos do filho pessoa e estamos Uhum. apenas muito absorvidos e muito apenas em exclusivo à dificuldade que é, ao problema que está a haver na escola, sem olhar para todo o resto do universo daquela criança ou daquele adolescente. Exato. E muitas das vezes é isso que nós trabalhamos, é mais com as Uhum. famílias do que propriamente com os miúdos. Sim, até porque muitos pais não têm capacidade ou ferramentas também para eles próprios poderem ajudar os seus filhos por muito que queiram, não é? Sim, e reparem, mesmo que os pais até consigam saber da matéria, porque sabem de matemática, porque sabem de biologia, porque sabem de português ou que sabem de inglês, não Uhum. significa que sejam as pessoas mais competentes a ensinar. Exato. E isso desvirtua muito aquilo que é o papel de professor, que estudou precisamente pedagogia, que é, ok, como é que eu consigo transformar o conhecimento que eu tenho acessível ao outro? E isto, obviamente, tem toda uma ciência por trás, que é uma ciência social chamada pedagogia, que é de que forma é Uhum. que eu consigo ser eficiente a transmitir este tipo de conhecimento. E, obviamente, Exato. depois há aqui uma imiscuidade de que os pais sintam que possam ajudar os filhos e ensinar os filhos, e há muito atrito que depois vem de os miúdos dizerem, mas o professor não me ensinou dessa maneira, e depois, Sim. obviamente, mas eu estou-te a ensinar assim, eu sei que isto também é assim, e portanto podes fazer assim. E isto não só baralha, mas cria dificuldades, quase como conflitos de lealdade entre, Uhum. então, tu és meu pai, mas o professor não me ensinou assim, é o professor que me avalia, e se eu fizer assim, o professor vai dizer que é errado, mas eu não te posso dizer isto porque és meu pai ou a minha mãe, e portanto parece que não é suposto. E, portanto, coloca aqui um incómodo nos miúdos muito, muito grande. E, sobretudo, Exato. os pais não devam ser explicadores dos filhos, nem professores dos filhos, por uma Uhum. razão. Vai haver uma altura em que eles não vão conseguir dar conta do recado e continuar a ser professores de tudo e mais alguma coisa. E habituar os miúdos a que os pais sejam o apoio de tudo e mais alguma coisa é Uhum. criar-lhes uma bengala que os miúdos se habituam e depois é muito mais difícil de atirar. Não só Exato. porque os miúdos estão habituados a essa estratégia e essa ferramenta, e os pais muitas das vezes estudarem com eles e às vezes até por eles, e depois caem no erro de ir estudar primeiro para depois ajudar os filhos, e sobretudo porque quando acontece os pais sentirem, eu já não consigo, já não me lembro desta parte da matéria, já não chego lá sozinha, sentem que estão a ser maus pais por não conseguir ajudar os filhos Uhum. em algo que não deveria ser suposto eles ajudarem. Um E sentimento esta de consciência frustração, muitas claro. das vezes não é evidente, portanto é um Uhum. trabalho que vamos fazendo quando as famílias nos procuram, mas esta constatação, quando se torna clara para os pais, eles percebem, ok, pois eu devia ter ensinado a meu filho a estudar, Hum. e não estar a fazer com ele, ou muitas das vezes estudar por ele, ou fazer eu os resumos e ele depois lê-los. Um, São Uhum. erros típicos, são erros que acontecem com fundamento, e nós percebemos porque é que eles acontecem, e os pais não fazem isto de ânimo leve e fazem com a melhor das intenções, obviamente, não percebendo Uhum. o erro que estão a cometer. Exato. Mas pronto.
Muito bem. Renato, aqui ainda na área dos livros, desde essa altura em que lançaste o Ensino ao teu filho a estudar em 2012, já se passou muito tempo, foste lançando também outros trabalhos e chegaste aqui a 2020 com o livro Ensina o seu filho a pensar. Que Uhum. mensagem é que querias passar com este trabalho? Precisamente quase de uma maneira semelhante àquela que tivemos agora a discutir, que é, Uhum, se eu, de uma maneira mais vasta do que eu pensar de que forma é que eu consigo estudar melhor, é de que forma é que eu consigo pensar sobre as coisas melhor e perceber que há diferentes tipos de pensamento e nós somos moldados muito pela educação que temos e muitas das vezes nós associamos um pensamento na perspectiva mais lógico-matemática da coisa, um pensamento mais de raciocínio lógico-dedutivo ou uhum, lógico-matemático, não é? Este pensar não numa perspectiva tão filosófica, não sim. numa perspectiva, por exemplo, de um pensamento positivo e daquilo que é toda uma vertente que cada vez está mais estudada da psicologia positiva e dos benefícios também de nós aprendermos a ter este pensamento positivo, que nos interfere na nossa criatividade, mas sobretudo que depois também interfere em algo que é basilar, que é a nossa autonomia enquanto pessoas. E se nós não formos ser pensantes, somos pessoas que vão pela corrente, que Uhum, pensam da mesma maneira que os outros, porque os outros apenas pensam dessa maneira, não questionando porquês das coisas. E a ideia é um bocadinho esta, que é eternizarmos um pouco a idade dos porquês, típica dos miúdos mais pequeninos, né? Que querem sim. saber o porquê, o porquê, o porquê, Sim. e sobretudo é continuar a alimentar isto durante toda a vida. Que é, ok, porque é que temos este tipo de sistema político? Porque é que temos esta organização social? Porque é Questionar as que coisas, portanto. isto acontece desta maneira? Exatamente, Uhum, não num sentido reivindicativo, mau, sim. não é negativo, mas no sentido de querer saber, querer conseguir encaixar as peças do puzzle e isso fazer com que nós, enquanto sociedade, também consigamos ter uma sociedade mais pensante, mais informada, mais autónoma. E esta questão da autonomia não é apenas a questão da autonomia de eu conseguir sair de casa da minha mãe porque já consigo cozinhar para mim, consigo tratar da minha roupa e consigo sustentar-me financeiramente sozinho. Aí eu também sentir que consigo pensar sozinho, integrar-me numa sociedade sozinho, de uma Uhum, forma tranquila e mais complexa. claro. E isto foi lá está, um sinal de alerta de que acho que era importante, efetivamente, e considero isso, que os miúdos pensem por eles e que os pais também consigam ser promotores desse desenvolvimento desde tenra idade e de que forma é que o podem incentivar, com diversos exemplos, um, sobretudo são situações de reflexão para que os pais digam pois é, olha, isto faz-me sentido e se calhar Sim, era uma coisa interessante para eu explorar com o meu filho. Tal qual como, repara, nós exato. temos autonomia desde sempre e percebemos que é importante os miúdos aprenderem a andar, para andarem sozinhos e não termos de estar sempre de mão dada para eles não caírem, de conseguirem vestir-se sozinhos e pentear-se sozinhos e considero fundamental que eles consigam pensar sozinhos e não Exatamente. muitas das vezes apenas acompanhados, Uhum. Ter refletindo não, mas independência, não é? Autonomia. replicando muitas das vezes aquilo que é o pensamento dos outros. Uhum, Sim, muito bem. sim. Eu sei que tu tens um novo livro em que estás a trabalhar para sair ainda este ano. Vai nas mesmas linhas destes trabalhos que tens vindo a fazer ou estás a apostar numa área diferente? Não, vai um bocadinho nesta linha de raciocínio, mas sobretudo nesta minha linha de atuação na área da educação, da formação parental e no olhar para aquilo que são ah, a educação no sentido lato da coisa, Uhum. obviamente. E, portanto, eu não tenho dificuldade em aventurar-me a pôr a foice em seara alheia, e Sim. muitas das vezes quando tenho necessidade de ter complementos de informação, de coisas que são importantes para eu conseguir caracterizar e fundamentar às vezes as minhas ideias, recorro obviamente a pessoas que possam ter coautorias comigo em diversas partes, em Uhum, diversos sim. capítulos, ou então que me façam a supervisão dos textos nesse sentido. Porque, imagina, quando coloquei o ensino, não no ensino ao teu filho a estudar, depois no livro O Segredo para Alcançar o Sucesso na Escola, Sim. eu caracterizei um bocadinho aquilo que eram algumas dificuldades de aprendizagem, não muitas, mas as dificuldades de aprendizagem específicas, e dei um bocadinho a entender que há dificuldades que são de origem mais emocional. E, Uhum, obviamente, isto é muito da área da psicologia, não da minha, não é? E, portanto, claro. tive que me assessorar e recorrer aos colegas que trabalham comigo e com quem credibilizo muito a sua postura e o seu olhar, de me ajudarem a dizer assim, olha,
corrige-me este texto, vê o que é que tu achas, parece fazer sentido, melhora-me isto, dá-me o teu contributo, e alguns é mesmo uma questão de coautoria, de olha, eu gostava que me escrevesse este capítulo para este livro, porque sai fora da minha área de domínio, e eu acho que era um complemento interessante para este conjunto de textos que vai Sim, formar este livro. claro. E isto vai Parcerias nessa área continuamente também nesta, enriquecem nesta também, linha. não é? Sim. Sim, sim, ou seja, vou-te dizer que não vou escrever um livro de um romance, por exemplo, não vou escrever um livro de economia, portanto não, Sim, estou a escrever sobre educação, obviamente, daquilo que muito também bem. me caracteriza, sim. Ok, Renato, tu tens trabalhado a tua vida toda como especialista na área da educação. Já falámos do teu trabalho também na Clínica da Educação, que é onde tu estás mais ligado, mas sei também que tu és mentor da Academia Wow Study e autor do Sim, Wow Study Student Notebook. Para quem está hoje a sim. ouvir o Boca Traps e não conhece este teu trabalho, o que é que se faz ou o que é que tu fazes exatamente nesta área, na área da Academia Wow Study? Olha, na área a academia é a vertente pedagógica da clínica, ou seja, o Uhum, projeto principal é a clínica de educação e nós delineamos este modo de ação, como há bocadinho te dizia, sobre como é que nós podemos trabalhar isto com os miúdos, ensiná-los a estudar de uma forma mais significativa e montamos este conceito de uma academia de alto rendimento escolar. Entretanto, depois já surgiram mais academias com um bocadinho com este título de Academia de Alto Rendimento Escolar, mas o sim. que nós queremos não é um alto rendimento no sentido dos miúdos terem 19 e 20, é sobretudo Uhum, dos miúdos sentirem que fazem menos esforço para conseguirem melhores resultados e otimizar os recursos que têm. E é isto que nós delineamos, montamos e a equipa concretiza. Eu sou o idiota da coisa, sou a pessoa que pôs isto em andamento, mas sou sim. sobretudo quem dá formação e também está em supervisão com elas e acompanha o trabalho que as minhas colaboradoras, obviamente, fazem na academia. E trabalhamos isto, que é, trabalhamos os processos que estão inerentes à aprendizagem, vemos o perfil de aprendizagem de cada um, estruturamos aquilo que são a otimização das técnicas de estudo em função dos perfis, vamos melhorando isto da capacidade de organização, da gestão de tempo, de gestão de ansiedade, nervosismo, stresses e afins. Uhum, E vamos trabalhando muitas estas questões, não só emocionais, mas motivacionais, de atenção, de memória, que interferem no nosso rendimento de trabalho e não propriamente naquilo que é a explicação das matérias em si, de mais português, ou mais geografia, ou mais ciências. Obviamente que nós temos a necessidade de pegar nas matérias das disciplinas para organizar, concretizar aquilo que é as ferramentas que estamos a trabalhar com eles, obviamente, não é? Portanto, precisamos de pegar nas matérias em si, mas não é num sentido de lhes explicar a matéria, mas de como é que eles conseguiriam aprender melhor aquela matéria se a tivessem que reforçar. E a uhum. ideia aqui é promover uma autonomia, porque é curioso que nós, na academia, temos o conceito de alta, quase como se fosse uma alta clínica, dizer assim, não, tu já estás capaz de fazer isto tudo sozinho e, portanto, já não precisas da nossa ajuda. Vai-te lá embora, segue a tua vida e vem cá de vez em Sim, quando beber café connosco. É isto que nós queremos, como há bocadinho te caracterizava, de os miúdos uhum, serem autónomos. exato. E este é o nosso conceito básico, que é os miúdos chegarem, fazermos uma aferição de como é que ele está, delinearmos um conjunto de estratégias e de um programa de estimulação e desenvolvimento daquilo que são as áreas mais débeis, e a partir do momento em que elas estão estruturadas e o miúdo já consegue Uhum, organizar-se, estudar de uma forma eficiente, ter ali todo um conjunto de ferramentas emocionais também para fazer toda a gestão de ansiedade, de stress, de nervosismos que são típicas de momentos de maior tensão, não é? De exames, de apresentações, de testes e afins, e sentirmos, ok, é isto que tu já vieste a ver connosco, portanto podes seguir viagem uhum. de uma forma muito mais sozinha e nós cá estaremos para te apoiar quando for necessário em questões mais pontuais. E isto difere muito daquilo que são os centros de explicações convencionais, Uhum, porque, lá está, nós não queremos alimentar que os miúdos necessitem sempre de nós, não é isso que queremos. E, portanto, trabalhamos muito nesta perspectiva equipa. O único uhum, professor da casa sou eu, todos os outros são colegas de diferentes áreas, da área da psicologia, da reabilitação psicomotora, da educação especial, que trazem este olhar e este sustento de formação complementar na área da aprendizagem para formarmos uma equipa multidisciplinar de apoio que uhum. dê consistência a este modo operando que difere. Portanto, nós temos sessões que são de 90 minutos, que são tipificadas, em que temos sempre um follow-up e um backup daquilo que é como é que correu a tua semana, vamos planificar esta, o que é que correu Uhum, menos bem, o que é que correu melhor, como é que sentiste com isto, o que é que correu. Percebe? De irmos sim. aferindo e afunilando Uhum, as estratégias de uma forma muito refletida e experienciada com os miúdos. E muito depois bem. temos um conjunto
estratégias de estimulação daquilo que Uhum. possa estar menos bom, não é? Se vemos que há um miúdo que tem que a parte da memória não está tão desenvolvida, trabalhamos a estimulação da memória. Se há um miúdo que possa ter ali algumas questões com a parte atencional que não esteja tão boa, também fazemos um trabalho de estimulação da atenção. E, portanto, por aí Ok, que trabalhamos muito nesta bem. perspectiva mais individual. Uhum. E o que conselho é que darias, neste caso, a pais que não têm possibilidade de recorrer a este tipo de serviços, que gostavam de poder ajudar os seus filhos, mas não têm essa possibilidade? Eu acho que é recorrer sempre a quem está no imediato e muito próximo, que são os professores dos filhos. Os Uhum. professores são as ferramentas melhores que toda a comunidade tem, de uma forma simples, acessível e gratuita. Ou seja, são eles que também conhecem aquilo que é o perfil de aluno, mais do que o perfil do meu filho, é o que é que o professor considera que é o perfil de aluno do meu filho. E ele tem uma visão muitas das vezes diferente daquela que é dos pais e, sobretudo, pode articular pela experiência que tem, pelo conhecimento Uhum. que tem, trabalho, obviamente, para ser securizante dos pais não se sentirem sozinhos neste processo. Obviamente, depois também temos a recorrência dos pais poderem ter literatura. Portanto, né, eu há Uhum. bocadinho dizia Claro, que escrevo precisamente para isso, né, para poder, exatamente. com os pais que não tenham ou possibilidades económicas ou até geográficas, porque estamos longe, e aí a questão da pandemia trouxe esse benefício de que cada vez mais acompanho meninos que estão geograficamente longe e famílias que estão geograficamente longe e conseguimos, através da mediação de Zooms e afins, conseguir chegar próximo de famílias que estão longínquas, mas de recorrerem a materiais que está publicado, não só o meu, há outros colegas que também trabalham nesta área e que têm feito publicações muito interessantes que ajudam os pais a sentirem-se um pouco seguros ou mais seguros naquilo que é a sua competência de pai. Repara, eles também não Uhum. nasceram a ser pais, portanto, Claro. aprendem a ser pais pela experiência, pelo convívio, pelos erros que cometem, pelas formações parentais a que vão, pelos livros que leem, portanto, todo esse trabalho de aprendizagem é muito significativo. É preciso é que os pais estejam despertos para essa aprendizagem Uhum. e receptivos a ela, sobretudo, porque ela existe. Está diretamente nas Exatamente. escolas, está nas livrarias, está na internet também, eventualmente com alguma pesquisa também se consegue encontrar Uhum. um, artigos de malta Sim, que sim. escreve sobre esta área de uma forma muito curiosa e muito significativa e, portanto, eu acho que nesse sentido o acesso a esse conhecimento hoje Uhum. não é uma dificuldade. Muito bem. Renato, outra coisa que eu queria falar contigo tem a ver com o impacto que a pandemia, que já vai em quase 2 anos, teve, tanto em alunos como pais e professores. O que é que achas que isso vai deixar para o futuro portanto, destas partes todas, neste caso? Opa, há aqui diferentes coisas e diferentes realidades, umas positivas, outras Uhum. nem tanto, obviamente. As positivas vieram trazer aquilo que eu já em 2007, quando tirei o mestrado em Multimédia na Educação, fiz, né? Repara, já nessa altura eu fazia o mestrado à distância em Aveiro, eu estava a trabalhar em Lisboa e, portanto, ia poucas vezes a Aveiro e tudo o resto era mediado por uma plataforma de aprendizagem Uhum. e Foi acho de que forma veio. remota. Sim. Sim, eu acho que veio de uma forma abrupta, inicialmente, não é? No primeiro lockdown em março de 2020, quando Sim. de um momento para o outro, de uma sexta-feira para a segunda, toda a gente fica em casa e, portanto, os professores têm que se reorganizar para dar aulas à distância e, portanto, isso foi Uhum. caótico para os professores. Claro. Mas já no segundo já se sentiu uma diferença substancial naquilo que foi a preparação dos professores para o tipo de ensino à distância, que é muito diferente daquilo que é o presencial, o tipo de Uhum. postura, até o modo de ensinar também, que materiais é que eu uso, e trouxe-nos essa ferramenta de uma mais-valia de que não é a solução, é mais uma ferramenta ao dispor dos professores, tal qual como antigamente tínhamos os status e as projeções de Sim. PowerPoint e os materiais manipuláveis, ou o livro, ou as fichas de trabalho. Portanto, é apenas mais um material pedagógico ao Uhum. seu dispor que possam usar, e isso, como sociedade, eu acho que trouxe essa mais-valia de evidência que também tem resultados muito positivos. Agora, há depois todo um conjunto destes confinamentos, desta atitude muito de imprevisibilidade, de estamos à distância, estamos presenciais, conseguimos os miúdos tecnicamente acompanharem tudo ou não, houve miúdos que obviamente ficaram para trás, há Uhum. outros miúdos que tiveram quase como se fossem férias porque era relativamente básico aquilo que estavam a fazer online e relativamente redutor. Temos as questões do isolamento social, que foi significativo para alguns miúdos. Estou a falar, sobretudo, mais em específico dos miúdos mais pequeninos e dos adolescentes, que Sim. necessitam deste contacto social de uma forma mais evidente. Uhum. E isso trouxe algumas marcas emocionais que começam a emergir nesse sentido. Um, e depois, a questão da imprevisibilidade de que forma é que os pais também se possam organizar de terem estar de um momento para o outro em casa ou não estarem em casa, presentes ou não estarem tão presentes, e aí sim foi uma evidência
muito clara para os pais de alguns atestados de incapacidade de eu não consigo. Porque agora estou em presença com o meu filho ali, está em aulas e ele pede-me ajuda e eu não lhe consigo dar. Ele precisa de eventualmente aqui algumas situações que muitas das vezes eram alertadas pelos professores e que os pais nem sempre valorizavam, mas ali foi uma evidência de contacto, ou seja, não estando os pais, aliás, não podendo os pais estarem em aulas para observar os filhos, Sim. estando os filhos em casa em aulas, os pais puderam ter essa experiência e muitas das vezes foi mais evidente aquilo que era a caracterização que nem sempre era muito fácil de aceitar, de que os filhos Sim. que em casa têm uma postura, na escola tenham outra. E ali E estavam isso, todos no mesmo sítio, não é? Durante tanto tempo. sim, sim, sim. Obviamente que depois nem sempre foi fácil, por questões técnicas, estarem os pais em teletrabalho e nas famílias, sobretudo mais numerosas, a ver a largura de banda, computadores suficientes e tudo para fazer de uma forma Exatamente. tranquila e tudo ao mesmo tempo. Isso trouxe, obviamente, ali alguns atritos e algumas dificuldades a algumas famílias. Para outras foi relativamente tranquilo, obviamente, e foi muito, muito positivo. Para alguns, como disse, foi umas férias, para outros foi um desespero. Tivemos muitas realidades. O que eu senti de grande diferença foi no primeiro confinamento, de facto, havia quase como uma impreparação global para aquilo que era o ensino à distância. Depois tivemos a felicidade, ou seja, isto aconteceu em março, tivemos ali, se não estou em erro, 2, 3 semanas a ensino à distância, e depois vieram as férias da Páscoa e no retomar do terceiro período a coisa melhorou. Mas sobretudo melhorou no segundo lockdown, ou seja, quando fizemos o segundo confinamento geral, Sim. aí sim já havia uma experiência adquirida, os professores já com alguma reflexão sobre como é que as coisas deveriam ser preparadas e como é que as coisas corriam, e foi muito mais significativo de uma forma mais positiva, ok? É uma experiência que vamos recordar, obviamente, não Exato. é? Tal como os nossos pais e Exatamente. avós que passaram pela telescola, também foi uma experiência que tiveram, para alguns correu muito bem, para outros nem por isso, que temos para contar nesse âmbito. Exatamente. Esperemos que por estes motivos esta experiência do ensino à distância mais forçado tenha assim os dias contados. Esperemos nós com alguma brevidade. Exatamente. E falando em telescola, tu acompanhaste o estudo em casa da RTP, o que é que achaste dessa experiência? Olha, acho que foi uma experiência muito significativa, porque, repara, de um momento para o outro, e isto também foi para os professores que foram afetos à telescola, não é? Eles foram recrutados e foram muito rapidamente voluntários Exatamente. para poderem estar a fazer esse serviço público. Efetivamente foi um serviço público que muitos docentes o fizeram e ainda continuam a fazer e, sobretudo, às vezes nem sempre, não só com esse reconhecimento, mas também nem sempre essa remuneração. E foi muito significativo ver miúdos, eu dou a experiência que tenho, não só de casa pela minha filha, como também de alguns alunos que acompanhava. Sim. Sobretudo nas faixas mais precoces, os miúdos estavam muito mais receptivos. Para os miúdos um bocadinho mais velhos, eu senti que estavam mais receptivos àquilo que eram as aulas online dos professores do que à telescola em si. A telescola depois também era um complemento disponível, que podia ser um complemento às videoaulas com os professores ou às vezes até a única explicação quando havia questões técnicas que impediam os miúdos de poderem aceder a essas videoaulas com os seus professores. E portanto foi Certo. uma maneira de nós conseguirmos evidenciar que também conseguimos aprender à distância, não numa perspectiva autodidata, porque os professores acompanhavam e iam tendo uma orientação pedagógica por aquilo que faziam, obviamente, na telescola, mas depois tinham um conjunto de materiais que, a par do que passava na televisão, eram propostas de exploração paralelas, sejam pelos pais, seja pelos professores, que podiam fazer daquela aula em específico. E isso eu acho que foi muito significativo. Foi muito interessante de ver. Acho que deveria ser algo que podíamos e devíamos compilar numa perspectiva agregada, numa qualquer plataforma de acesso gratuito, para que, mesmo que, sei lá, qualquer aluno que tivesse uma dificuldade a ter uma dúvida de o que é que aconteceu na Batalha de Aljubarrota, pudesse ter essa videoaula da telescola onde essa matéria tenha sido caracterizada para poder rever e ver. Mais do que às vezes uma explicação qualquer num site que nem sabemos sempre se é Exatamente. tão fidedigno assim na Sim, internet. claro. Ali tínhamos conteúdos feitos por professores, organizados de forma pedagógica, com materiais de apoio específicos e isso foi muito significativo. Muito significativo. Foi uma Exatamente. experiência, eu Olha, acho, muito enriquecedora para nós como sim. sociedade.
Como disseste, vai ser algo que nos vamos lembrar durante muito tempo, não é? E vai ficar este exemplo também de uma altura tão particular na vida de toda a gente. Sim. Renato, podemos então acompanhar o teu trabalho através da Clínica da Educação e da Wow Study, que estão na internet, têm cada uma ao seu site. Que mensagem é que deixarias então a pais que neste momento sintam que precisam de ajudar os seus alunos, os seus filhos, neste caso, alunos, a estudar? Só para terminarmos. Sobretudo que não se sintam sozinhos. É uma dificuldade muito generalista de muitos pais, uns mais numas áreas, outros mais noutras, portanto não nascemos a ser pais, vamos aprendendo ao longo do Uhum, tempo e vamos deparando ao longo do desenvolvimento dos nossos filhos com dificuldades que nós temos enquanto pais que nem sabemos que tínhamos, obviamente. E portanto nessa perspectiva de entreajuda, não se sentirem sozinhos como há bocadinho caracterizava, que é, sim. há os professores, há as escolas, há todo um conjunto de técnicos, há um conjunto de livros a quem possam também recorrer. Como dizia, a facilidade com que qualquer pessoa pode chegar até mim, mesmo estando na África do Sul ou num sítio tão longínquo quanto a Nova Zelândia, por exemplo, Sim. de rapidamente poder, ok, olha, gostava de falar consigo, podemos combinar aqui um dia, uma hora, tal qual como combinamos hoje, e estarmos aqui à Uhum, conversa. Eu tenho tido exato. muitos pais que me procuram por essa maneira, que telefonam para a clínica e que marcam uma sessão comigo, precisamente para se sentirem acompanhados e se sentirem assim. Eu estou a ter esta dificuldade, isto faz sentido, e esta validação muitas das vezes que os pais necessitam de alguém mais experiente e da área que faça uma leitura que eventualmente ou possa ser semelhante à deles ou possa até ser contrária, com uma perspectiva complementar e diferente à qual os pais se calhar não tinham capacidade de chegar, que os permita fazer evoluir. E esta é uma perspectiva muito importante, que é tal qual como quando nós temos uma suspeita de qualquer coisa que não está bem com a saúde do meu filho, eu recorro a um especialista e recorro a um médico, Uhum, também exato. possam recorrer dentro da área da saúde mental, obviamente, aos técnicos de saúde mental, dentro da área da educação, aos técnicos de educação, como da área da medicina, aos técnicos da medicina. Portanto, tal como recorrem, é quase como um estigma social de parece que é quase como uma incapacidade. Não, eu não vou mostrar esta incapacidade ou esta dificuldade que estou a ter com o meu filho, porque Sim. isto parece que é quase como uma fragilidade que eu não quero estar associada à minha pessoa. Eu acho que já passamos muito esse estigma, tal qual como Uhum. fomos ultrapassando o estigma de que existia socialmente há não muito tempo atrás, de que quem ia ao psicólogo eram os malucos, não é? E portanto que Sim. não, meu filho não vai ao psicólogo, meu filho é maluco. E portanto cada vez mais olhamos para esta ajuda técnica de uma forma mais receptiva. E os técnicos também, sobretudo, existem precisamente para isso, para entreajudar os outros. Portanto, é este espírito de comunidade, de entreajuda, que devemos incentivar e que Uhum. as pessoas não se sintam muito sozinhas e isoladas. É isso. Exatamente. Muito obrigada por essa tua mensagem. Vai ficar aqui para quem estiver a ouvir o Boca Trapos de hoje. E obrigada também pelo teu tempo, Renato, aqui a dar estas tuas perspectivas como especialista em educação sobre todos estes assuntos. Ficamos à espera do teu novo livro então até ao final do ano. Esperemos que sim, Mónica, é verdade. Portanto, para mim foi um gosto partilhar um Igualmente. bocadinho e conversar contigo. Obrigado pelo desafio e pela oportunidade, e espero que a conversa também tenha sido bastante útil para quem nos está a ouvir. Sobretudo Muito isso. obrigada então, Renato, e até uma próxima. Obrigado, querida Mónica, obrigado. Por hoje é tudo. Contactos e outras informações sobre o Boca de Trapos na descrição do episódio. Obrigada por terem estado desse lado. Tenham uma boa semana. Até ao próximo Boca de Trapos. Boca de Trapos!